Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Jovens PDC. Esse podcast que tem o intuito de te fazer pensar, de nos fazer pensar, para que juntos venhamos a crescer, a desenvolver a nossa fé com assuntos do nosso dia a dia, da vida comum cristã. Então, não esquece de pegar esse episódio, se de alguma forma Deus usar uma das nossas falas para te abençoar, de compartilhar com os teus contatos. Assim, juntos, nós vamos expandindo o reino de Deus. E hoje aqui conosco, nós temos uma mesa de meninas, como eu já falei, mas eu vou iniciar pela Thaís. Thaís, seja bem-vinda. Bom dia, meninas. Já tá acostumada, né? Não, a gente tá aqui rindo, mas não é isso, gente. Mas bom dia, um prazer estar aqui. Bem-vinda, Andressa. Seja bem-vinda, primeira vez? Primeira vez, super nervosa, né? Tem que falar. E é muito louco, né? Porque a gente escuta tanto podcast que eu nunca me imaginei estar num, né? Então, Deus faz coisas que a gente nem imagina. Que legal, que legal. E conosco aqui também, Bruna Roldão. Oi, seja gente. bem-vinda. Prazer estar aqui, nervosa também, mas tamo aí. Conosco aqui também a Rossana, mãe da Alice, do Theo, de mais um herdeirinho. Seja bem-vinda, Rossana. Obrigada, é um prazer estar na mesa com essas meninas. Legal. E o assunto de hoje, você que clicou aqui já sabe, né? Mas quem não passou por algum momento da vida cristã de esfriamento? Aqueles dias em que você não sente mais nada, que você não tem vontade de ler a Bíblia, que o congregar perde a graça. Você já passou por momentos assim? É meio que comum, né? Todos passamos. Mas e agora? O que fazer? E eu quero começar com essa pergunta. Thaís, vou começar contigo. Eu percebi, ou melhor, quais os sinais que demonstram que a minha fé está esfriando? Bom, a gente estava conversando um pouquinho antes, né? E uma coisa que eu acho que a gente todas, né, concordamos é que não é algo, não começa da noite para o dia. Tipo, hoje comecei a sentir algo, hoje, amanhã eu já não veio. Verdade. Vem vindo, né? É um sentimento que vem crescendo dentro de nós. Então, é um culto que eu não venho, é uma coisa errada que eu vejo no culto, é algo que está dentro de mim e às vezes eu não externo e deixo aquilo crescer. Não trato, não ponho para fora por vergonha, porque eu tenho anos de fé, ou por qualquer circunstância a gente não traz à tona. E como que a gente vai ser curado se a gente não traz à tona, né? A gente estava até conversando ali quando, né, tem as cartas ali para o pessoal ali das igrejas de Apocalipse e eles falam, né, tipo assim, eles não percebiam. Quando tu lê a carta, que vem isso, tu vê que a igreja não percebia, né? Tanto que tem uma das cartas que o apóstolo João fala, né, ponha um colírio nos olhos. Todas falam, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Ou seja, eu posso estar ouvindo, mas não estar captando a mensagem. Exato. E sempre quando algo está errado, a gente até está falando, né, quando algo precisa de manutenção, os pisca-alertas, né, eles aparecem. Mas a gente dá ouvido a isso, a gente olha para o painel. Será que a gente tem olhado para o painel do nosso coração, da nossa vida? Então, se a gente não olha para essas luzes, a gente provavelmente vai se esfriar. E não é da noite para o dia. Então, por isso que a gente precisa, volta e meia, né? E uma coisa que eu acho interessante lá nas igrejas, né, nas cartas de Apocalipse, é que sempre tem um caminho de volta, né? É tipo assim, mas tem como tu voltar ao primeiro amor? Mas tem como tu deixar de ser fio? Esfriar não é o fim. Exatamente, tem um caminho de volta. Então, de repente, você está aí, você está pensando, mas eu estou com pisca-alerta, ou ouvindo nós, você perceba que está com pisca-alerta ligado, tem um caminho de volta para isso. Não é um pare, né? Não é um continue, mas externa isso. Acho que às vezes a gente guarda muito, né? Como cristãos, assim, a gente acha que a gente é super-herói e nos vendem uma ideia de que o cristianismo ele é pronto, e ele não é pronto. Ele é um processo, né? Então, todos nós, até que Cristo venha, nós estamos em um processo. Então, posso ter 20 anos de fé, mas eu, volta e meia,
De tempos em tempos, sempre eu tenho que estar voltando e olhando para o meu painel, né? Sim, estar atento, né? Eu Isso. comentava com vocês, né? Antes, estava vendo esses dias, a gente estava numa mesa, na verdade, comentando sobre aviação, aqueles programas que mostram, por que um avião caiu. E o interessante é que a gente falava, né? Que todos falavam a mesma coisa. Antes de um avião cair, tem muitos sinais. E são sinais visuais, no painel vai aparecer, são sinais sonoros. Isso me chamou a atenção. São vários tipos de sinais. É muito raro um avião cair do nada, porque ele é preparado para não cair, ele foi feito para não cair. Então, tem sinais. Quais sinais, gurias, mais vocês destacam? Andressa, além dos que a Thaís falou, que são perigosos, que a gente precisa ficar atento. Não, esse é um primeiro passo do esfriamento. Sim, para mim, um sinal que eu identifico muito em mim, que é da minha personalidade, mas eu creio que é algo que é ruim para qualquer pessoa, é o isolamento. A gente começa a se isolar. Sim. Né? E eu li até no livro Enraizados, ele dá um exemplo sobre isso. Ele fala sobre um aquário, né, que tinha vários peixinhos, que tinha um peixe grande, e aí o dono do aquário achou que aquele peixe grande estava sozinho. E aí ele colocou vários peixinhos naquele aquário. E aí ele começou a perceber que um dia começou a ter peixe a menos, teve um peixe a menos. Aí ele começou a observar e ele viu que quando um peixinho ele se separava do grupo, aquele peixe grande ia lá e comia. Tu vês. Né? Então isso faz na vida cristã assim, me faz ver que quando a gente está em grupo, quando a gente está com a igreja, isso faz a gente crescer, né? Isso não deixa a gente esfriar. E quando a gente se isola, a gente começa a se afastar de Deus, se afastar das pessoas. E eu creio que a comunhão faz a gente crescer muito e não deixa a gente esfriar. Porque tu sempre vai ter um amigo ali que vai estar te puxando, que vai estar te ajudando. Então, para mim, o esfriamento, o isolamento é um sinal, assim, é um alerta que tu tem que... Quando tu está muito afastado, muito isolado. E que assunto interessante é esse que tu levantou, né? Porque quando a gente for estudar a Bíblia, quando a gente vai estudar a Bíblia, a gente percebe que Deus nos criou para comunhão, para a vida em comunidade. Ele edificou o quê? Uma igreja. Igreja é feita do quê? De pessoas. Então, a gente percebe isso na galera mais nova, né? Principalmente nessa geração que veio até antes de vocês, os adolescentes, como eles curtem o quarto, como eles curtem ficar sozinhos e, às vezes, até jogando com outras pessoas, mas em lugares separados, no online, né? Interessante isso. Um dos principais pontos, então, cuide, é o isolamento, é o querer isolar-se. A Bíblia fala em Provérbios, né, que quem se isola é egoísta, pensa em si próprio. Então, e o diabo faz muito isso, né? Ele começa a fomentar essa ideia. Te isola, e é mais fácil, né, gurias? É mais fácil se isolar. E o próprio Deus, né, lá no início na criação fala, né, o que ele percebe de Adão. Não é bom que ele viva só. Tem uma chave aí, né? E é bem interessante isso que a Deus está falando. Por que não é bom que seja só? O próprio Deus viu que não é bom que nós, seres humanos. Então, quando tu te isola, tu está indo por um caminho de afastamento de Deus, né? E a comunhão é um reflexo. Eu vejo na Bruna algo que talvez eu não tenho, que Cristo, né? Uma vez eu vi a Val Gonçalves falar algo, né? Que Cristo, ele é tão imenso que ele precisa de várias pessoas para revelar quem ele é. Nossa, que demais isso. Então, assim, ó, a Rô revela uma parte de Cristo que eu não revelo. Então, se eu estou longe da Rô, eu não estou conseguindo enxergar Cristo, né? Muito interessante isso, né? Uma outra coisa assim que eu percebo, eu não sei se vocês notam, mas até foi uma de vocês que falou no início, né, e me chamou a atenção, é o olhar crítico. Um dos sinais é a crítica crescer. Bru, como é que tu vê isso? Porque, tipo, a gente começa do nada a achar defeitos onde antes eu não via, e é muito sutil. Ninguém, de novo, né? Não acontece do dia para a noite. É sutil. Começa uma ideia, fomenta uma ideia que o diabo coloca na nossa mente. Mas tu viu que isso não é bom, tu viu que aquilo não é bom. Como é que tu vê isso, Bru? Eu acho que um dos sinais é a insatisfação, né? Quando tu tá insatisfeita, que tu começa a olhar com um olhar de crítica. E a gente tem que estar insatisfeito no reino, no Senhor. Sim. E quando a gente fica com os olhos muito nas pessoas, a gente tem esse olhar mais crítico, esse olhar de insatisfação, porque as pessoas não vão suprir aquilo. A igreja não vai suprir aquilo que só o Senhor pode suprir. Por isso que muitas vezes a gente tem esse olhar de olhar com crítica, de olhar com... E até com familiarização também do culto, né? Sim, eu acho se que torna comum. Se torna comum. E daí, às vezes, tu vê Deus se manifestando ali no culto, tu vê Deus se manifestando nas pessoas, mas tu tá tão familiarizada com isso que tu acaba, é só mais um culto, é só mais um dia. Eu acho que isso pode sim ser um sinal de... Interessante que tu liberou uma chave, Bru. Tu falou, né? A gente precisa estar com os olhos em Cristo.
Sim. E esse é um perigo. A gente, com o tempo, a gente começa a acostumar com a vida cristã, com a vida da igreja, e a gente tira os nossos olhos de Cristo. A gente começa a olhar para as pessoas. Ah, mas é o fulano, é o beltrano, é o pastor, é isso, é aquilo. E não, os nossos olhos têm que ter um propósito. Sim, eu tenho um versículo que eu carrego assim, desde a minha conversão, que é mantenha os olhos fixos em Jesus e não nas coisas daqui da terra. Autor né? e consumador. E a gente vive com os olhos aqui na terra. Se a gente não se policiar, a gente vive com os olhos nas coisas do mundo, né? Inclusive na crítica. Eu acho que isso é uma chave. Sabe que isso que a Bru falou me fez pensar que, às vezes, a gente se chateia com as pessoas e se afasta de Deus. Né? A gente, uma pessoa faz algo e tu fica chateado e daí tu se afasta da igreja e se afasta de Deus, que não tem nada a ver com isso, né? Essa é uma tendência, né? E esse é um perigo. Por isso que a gente tem que estar sempre vigilante, né, gurias? Eu acho que o acostumar-se é um grande perigo. É um grande perigo. E, gurias, o que vocês diriam, assim, que é um passo para que... Não, eu não quero esfriar na fé. Além da vigilância, qual a constância do que precisa ser feito para que isso não aconteça? Olha, eu acho que é sempre ter um coração de servo, né? Ter uma mentalidade de filho e de filha. Por mais difícil que seja, a gente tem que tentar... que nem a gente ouve sempre o Felipe falando da metanoia, é renovação. Porque se a gente cai na rotina, a gente acaba tendo esses problemas, né? E, gurias, talvez esse seja um dos grandes problemas, né? A gente acha que aceitei Jesus e está tudo pronto, não precisa de esforço, não precisa de rotina. E talvez, o que vocês acham sobre isso? Esse é uma grande dificuldade? A própria Bíblia vai dizer, né, que de Cristo nós somos cooperadores, né? Então tem uma parte que é nossa para nos mantermos nele, como a Bruna estava falando, com os olhos fixos nele, né? Porque tem muita distração, tem muitas coisas que querem roubar o nosso olhar, né? E se os nossos olhos não estiverem nele, essas coisas pegam o nosso coração, porque nós somos dessa terra, nós somos seres humanos. Então, as coisas da terra, de alguma forma, nos atraem. Então, nós temos que cooperar com Cristo para que a obra dele permaneça viva em nós, né? Porque o que acontece? Quando a gente esfria, quando a gente para, quando a gente desiste, é porque a obra de Cristo já não está mais viva em nós, né? Ela, de alguma forma, algo roubou o nosso olhar dessa obra que nos mantinha quente ali nele, né? Com os olhos nele, com a busca nele. Então, a gente vinha falando antes, né, de um equilíbrio, né, da vida cristã com a vida terrena. Tudo isso é muito complexo e muito difícil, mas se a gente está nele, né, eu estou lendo o livro de Gênesis e eu vi assim como os patriarcas, né, da fé, como era fácil para eles viver tanto a vida terrena como a vida cristã, porque era uma só. Por quê? Porque tudo se movia por isso. O meu propósito era por isso, a minha vida se movia por isso, Deus movia a minha vida. Mas porque eles tinham bem claro a missão deles. E talvez essa seja a chave. A gente não consegue equilibrar porque a gente acha que a minha vida cotidiana é uma coisa e a minha vida cristã é outra. Mas não, eu acho que foi a série do mês passado aqui do Culto de Jovens, né, que o Felipe falou sobre isso, né? É tudo a mesma coisa, com o mesmo objetivo. Eu trabalho, eu estudo, mas eu tô lá para quê? Para expandir o reino de Deus lá, para ser luzeiro, para ser sal, para de alguma forma influenciar. Então, se eu tenho claro a minha missão, é mais fácil. Os patriarcas tinham claro a missão. Moisés tinha claro qual era a missão dele. Abraão tinha claro qual era a missão dele. Então, talvez seja isso. As distrações vêm, nos roubam o senso de propósito, de missão, e eu me perco na jogada. Rouba o que Deus deu para nós, né? Aquilo, daí, daqui a pouco, aquilo não faz mais sentido. Não, mas Deus falou, mas para aí, tem uma baita porta de emprego aqui. Por que eu não vou entrar nessa porta? E isso já nos distrai, já nos tira do foco, né? Que é Deus. Então, o Douglas Gonçalves, até, eles estão numa série lá, Alegrai-vos, né? E ele falou sobre a vida boa, né? E a nossa geração quer uma vida boa. Mas será que essa vida boa que a gente busca, e eu não estou falando aqui que Deus não quer dar, porque Deus é galardoador daqueles que o amam, ele dá o que é bom para nós. Mas será que essa vida e vida em abundância. Mas será que isso, de repente, não se torna o nosso alvo? Esse é o problema. Né? Porque, assim,
Se Deus não me dá a vida boa que eu espero e que eu sonho, Deus não serve. Então, o plano de Deus não serve para mim. E a gente vê na Bíblia e na vida desses grandes homens que sempre Deus tinha uma coisa que dizia, não, tu quer isso, mas eu quero isso. Tu quer viver isso que eu quero para ti? Então, tu vai ter que negar isso. E tudo bem, porque o plano de Deus, ele é bom, ele é perfeito, ele é agradável, bom e perfeito. Então, a gente quer viver isso. Então, a gente tem que renunciar a algumas coisas e manter os nossos olhos fixos em Deus e viver essa vida que Deus tem para nós. Porque, às vezes, a vida que Deus tem para nós não é a vida que a gente quer para nós. E daí, por isso que de Cristo nós somos cooperadores. Porque daí eu me sujeito à vontade de Deus ou eu quero viver a minha vontade, né? Então, a gente percebe uma coisa aqui, que uma chave foi liberada, no sentido de que não é Deus faz tudo em mim, automático, aceitei Jesus e está tudo resolvido. Porque se vende no mundo essa ideia. Vem para Cristo, os teus problemas acabaram. Vem para Cristo e está tudo certo. Não. Exige esforço, exige busca, renúncia. Como é que tu vê isso, Rô? Eu vejo que, assim como nós precisamos todos os dias escovar os dentes, nós precisamos todos os dias, sei lá, pentear o cabelo, se ajeitar, a gente precisa buscar em Deus. A gente precisa ler a palavra, a gente precisa se alimentar, um louvor, orar, e acaba que às vezes a gente prioriza todas essas outras coisas, e os filhos, e a escola, e o almoço, eu como dona de casa, né? E passou o dia e eu fiquei na turbilhão de coisa, vou deixar para a noite. Mentira, não vai deixar para a noite porque está cansada. Então, no meu caso, tem que ser de manhã. Sim. Ali se sai cedo, depois vamos ler a palavra e depois segue o baile fazendo as coisas, porque senão não faz, né? Então, é um negócio que a gente tem que encaixar, priorizar na tua agenda ali, porque que nem tu escova os dentes, faz comida, come, se alimenta, tu precisa buscar em Deus, porque é aí que tu vai vendo, conforme tu deixa um dia, passou. Não, mas no outro dia. Tá, passou. Quando vê, tu tá completamente morna, porque tu não tem mais, tu não busca, tu não tem mais prazer também. A fonte seca, né? Porque não é uma coisa assim, que nem o pastor também fala, né? Tipo, não é todos os dias que tu vai acordar, hoje eu tô com a maior vontade do mundo. Não, mas eu vou fazer, porque eu sei que eu vou precisar, eu preciso me encher, né? E eu acredito que assim, quanto mais. Quanto mais a gente busca, mais a gente quer de Deus, mais né? fome a gente tem. E quando a gente começa... Tá certo, a gente pensa, hoje eu vou ficar no espírito. E com o filho não é assim, né? Porque chegou meio-dia, aquela loucurada para almoçar, tu já sai do... Não, peraí, vamos voltar, né? E é uma constância, né, também. E a gente não pode se culpar também. Tem dias que vai acontecer que a gente não vai conseguir, porque é muita correria e tal. E tudo bem, só que no outro dia eu preciso me lembrar que eu preciso voltar, porque senão eu vou deixando, e quando vê eu tô completamente morna. Eu acho que uma das coisas interessantes da vida cristã é isso, né? Você tem a oportunidade de recomeço. Você percebeu que você caiu, que esfriou, que entrou numa rotina perigosa, volta, e volta o quanto antes, porque quanto antes nós voltarmos, menos prejuízos nós vamos ter. Bru, eu queria ouvir de ti. Como funciona essa tua vida rotineira cristã? Como tu faz para te manter aquecida? As demandas do dia a dia são muito maiores do que a gente imagina quando é criança. Né? A gente trabalha, a gente estuda, a gente casa, tem contas e é difícil. Tu tem faculdade, dois empregos? 2 empregos. Meu Deus. Isso que a gente nem tem filho ainda. Né? É verdade. É verdade. Preparem-se. Mas é aquela coisa, né? Eu acho que tem vezes que, eu vou ser bem séria, tem vezes que eu não consigo ler a Bíblia, mas eu tento, no meu espírito, estar conectado com Deus. Orando em espírito ou tentando meditar em algum versículo que eu lembre, porque às vezes é tão corrido. Às vezes eu chego em casa às 11 horas, eu quero tomar banho e deitar. Daí no outro dia eu penso, Senhor, né, faço uma oração ali. Mas eu acho que tu tá no espírito, o teu coração tá em Deus, né? E não deixar as demandas consumirem isso, né? Isso é viver conectada, né? E isso é de cada etapa da vida. Porque não adianta, por exemplo, você falar para uma mãe que tem filho pequeno que ela tem que fazer o devocional todos os dias em tal horário. Não tem como. E isso é impossível. Para quem tem mais de um, então, é impossível. Então, é viver conectada. Você está fazendo sua tarefa do dia a dia. Às vezes você está no ônibus, às vezes você está no carro, mas você está ali, Senhor, eu te quero, eu te busco, eu lembro que a tua palavra fala isso, fala aquilo outro. Isso é interessante que eu estava lendo, quando fala ali, né? Orar sem cessar. O que é orar sem cessar? É uma oração sem amém. Você não diz um amém no final, você continua. Aí você fez uma tarefa ali, volta para o Espírito, volta a orar.
Des, o que você quer falar? Não, aqui, eu me lembrei disso que a gente tá vendo The Chosen de novo. E eu achei demais. Fica demais. a dica, assistam The sério. Chosen. E eu achei engraçado que eu percebi que na série os discípulos, a Maria e a Madalena, elas acordam já orando. Elas abrem o olho e elas começam a orar. Uma oração rápida, uma oração simples, assim. E eu acho que às vezes a gente fantasia demais. Que, lógico, é importante ter aquele momento do secreto ali do quarto, mas não vai ser sempre assim. Então, acho que a gente parar de fantasiar que vai ser o tempo todo, aquela presença, aquela coisa, mas não, tu tá orando o tempo todo sem cessar, tu abriu o olho e já fala com Deus. Sim. E no teu dia a dia, no teu trabalho, e vai falando. E aí depois, sim, quando tu puder ter aquele momento que vai sim ser especial. Porque ele sim é importante, né? Sim. Entrar no quarto, fechar a porta, é importante. Sim. Mas que não vai ser sempre que tu vai conseguir isso, Exatamente. mas tu não vai deixar de orar por isso, né? Não, é tu administrar o teu tempo, mas não deixar de estar com Deus ali sempre, né? É interessante porque uma das coisas que a religiosidade faz conosco é essa pressão, esse jugo de tem que fazer todo dia, tal horário, tantas horas, daquele jeito, daquele... E não é um relacionamento. E a gente se esquece, às vezes, que a gente tem um Deus extremamente criativo. Ele, né, se a gente for pegar ali, quando a gente pega o Novo Testamento, ele fez vários milagres iguais de formas diferentes. Então, como que Deus quer se apresentar para nós no nosso dia? Às vezes não vai ser só com a porta fechada, né? Então, a gente ter esse lugar de vulnerabilidade que a gente estava falando no início com Deus, de dizer assim, Deus... já acordou o dia corrido, mas Deus se mostra para mim nesse dia. Em alguma coisa. Em alguma coisa se mostra. E Deus vai se revelar. Porque, de novo, Deus sempre faz o nosso dia a dia. Deus é um Deus pessoal. E se Ele é um Deus pessoal, quem é que mais nos conhece? É a nossa família, quem está com nós todos os dias. Né? Ali a gente pode ser quem a gente é. Então, se a gente tem essa mentalidade de que Deus é um Deus pessoal, de que Ele faz parte do meu dia a dia, de que Ele está em todo momento, eu acho que essa coisa que a Nessa falou do místico se destrói um pouco e vira um relacionamento pessoal, né? Deus está comigo no meu trabalho, Deus está comigo no ônibus, na ida do trabalho, quem vai de ônibus, quem vai de trem, quem vai de carro. Em todos os momentos a gente vê uma oportunidade de Deus falar com a gente. Mas de novo, esse lugar de vulnerabilidade. Deus, eu quero te ver. Talvez eu não tenha esse tempo de parar agora, nesse momento, mas se mostra, se revela. E Ele se revela. É nas coisas simples, né? Eu estou atrasada, meu Deus, eu preciso de uma carona. Passa alguém, Bibi, vem aqui, entra. Pô, Deus está ali, sabe? Cuidado de Deus, né? Exatamente. É usar da nossa fé, né? Isso é fé, é usar no dia a dia, usar no cotidiano, que Deus está ali com a gente. E quando a gente vive num modo religiosidade, a gente acaba se culpando por não fazer essas coisas. Sim. E quando a culpa vem, é a pior coisa, porque daí tu não consegue voltar. Porque a culpa te afasta, né? Ela não te aproxima de Deus. Não, Ela gera dúvida, gera angústia, e tu está cada vez mais distante. E quando eu noto que eu estou assim, me autocriticando demais, eu penso, não, então eu estou no modo religiosidade, eu tenho que voltar para o modo espírito. Tudo parte de um relacionamento. Por isso a importância do nascer de novo, né? Porque não adianta, às vezes, a gente vê muitos crentes que talvez ainda não nasceram de novo. Eles são religiosos, eles cumprem um ritual. Eu preciso ir na igreja, eu preciso ler a Bíblia, eu preciso orar. E tu percebe que não tem essa coisa de se relacionar. Deus não nos criou para sermos religiosos, Deus nos criou para um relacionamento. Todos os dias. Por isso que vir na igreja é importante. Óbvio, é muito importante, é mandamento. Mas se Deus não for o teu Deus na segunda-feira, na terça-feira, na quarta-feira, na quinta-feira, é vago, é muito pequeno diante daquilo que Deus tem para nós. Por isso, busque conhecer a Deus pessoalmente. E aí está um ponto também do esfriamento, né, Nessa? Quando eu não busco em casa, quando eu não tenho esse tempo de relacionamento e eu venho na igreja, eu quero que Deus me dê aqui aquilo que Deus tem para nós no diário. Lá com o povo, lá no deserto. Era diário que Ele mandava o maná. Não era todo sábado eu vou mandar todo domingo eu vou mandar o alimento para a semana inteira. Não, era diário. Então tem um pão diário. E o que acontece com muitos de nós é que nós não comemos do pão diário e aí nós queremos um banquete aqui nos domingos, nas quartas, nos sábados. E se isso não me satisfaz, já não me serve mais. Por isso que, de novo, de Cristo nós somos cooperadores. Por quê? Por que eu esfriei? Foi da noite para o dia. Foi uma palavra maldita do pastor. Foi alguém que não me cumprimentou. Não. Foi essa falta de relacionamento com Deus que me fez enxergar tudo pela ótica humana e não pela ótica de Deus. É interessante que Apocalipse 2 fala, né? Lembra-te
Lembra-te de onde caíste. Ele puxa a responsabilidade para a igreja. Quem caiu? Não foi o fulano, não foi o Beltrano. Porque pensa comigo, né? Interessante isso que tu falou. Se eu comer só no domingo à noite, no sábado à noite ou na quarta à noite, eu vou chegar na terça-feira, eu vou estar caindo. Pressão baixa, caindo, desmaiando. Eu não vou ter substância necessária lá, as vitaminas, as proteínas, para me manter de pé. Eu preciso todos os dias beber da água da fonte da vida, né? Eu preciso comer do pão do céu todos os dias. Então, tudo volta a um relacionamento que não depende de terceiros. Porque, às vezes, também eu percebo isso nessa galera mais nova. Não sei se vocês percebem isso. Eu coloquei uma pregação no YouTube e eu acho que eu estou me alimentando apenas. Óbvio, eu estou ali conectada a Deus, estou ouvindo, estou edificando a minha fé. Mas isso não basta. Deus não quer me abençoar só através de terceiros. Ele quer um relacionamento íntimo comigo. Eu e ele. As escrituras e eu. E é interessante que eu vi a Helena Tanuri falando sobre isso esses dias. Ela falou assim que quando eu me alimento da palavra, eu estou ouvindo Deus. Mas quando eu oro, eu estou falando com Deus. Então, eu preciso ter essa troca diária. Não é só pregações no YouTube. Óbvio, você pode ouvir pregações no YouTube. Mas não é só isso. Eu preciso tirar um tempo com a palavra de Deus. E hoje em dia, gurias, a gente tem tantas oportunidades. Por exemplo, aí eu não tenho tempo de parar e ler a Bíblia. Eu, por exemplo, eu não consigo, quando o carro está se movendo, ler, me dá enjoo. Eu não consigo. Mas eu posso botar um fone e ouvir a Bíblia. Não nos falta oportunidades. O que nos sobra é desculpas. Às vezes, vocês não veem isso. E às vezes a gente precisa mais, né? Ouvir Deus, nos alimentar mais. Eu acho assim que tudo que a gente quer, a gente tem tempo. Tem temporadas que vão ser assim, mais eu vou ouvir, vou ler no trânsito, fazendo tudo, mas eu vou tirar, por exemplo, o meu sábado, eu vou dedicar ao Senhor. Eu vou, não é guardar o sábado, mas eu vou, né, impelir o meu tempo para as escrituras, impelir meu tempo para a oração. E o legal disso que tu está falando é da gente não se alimentar só de terceiros, mas da nossa relação com Deus, porque Deus confirma tudo. Deus confirma, porque assim, ó, eu tô lá no meu devocional, eu tô lá na minha casa, eu tô lendo uma parte da Bíblia, Deus está falando comigo, porque Deus vai falando o que Ele quer falar para nós, ali naquela temporada, ali naquela situação. Aí daí tu começa a perceber, essa palavra aqui já é a terceira vez que eu leio ela. Será que é isso que Deus quer falar comigo? Aí tu vem num culto de quarta. Aí o pastor fala, não, porque isso. Exatamente aquilo que... Então, tudo é armas de Deus falar conosco, né? Não que uma coisa substitua a outra, mas Deus é um Deus de relacionamento. Tem coisas que Ele vai falar só para ti e que só tu vai entender, porque é para ti. E como é bom, né, gurias? Quando Deus... quando tu ouve Deus, não através de alguém, mas quando tu abre a tua Bíblia ou lá no teu íntimo, no teu secreto, tu ouve aquela voz do Espírito falando. É diferente. Aquilo ali, de alguma forma, te impulsiona de uma forma diferente. Vocês já tiveram experiências assim, Se né? torna mais vivo, né? Porque Sim. Uma coisa é a Thaís vir me falar, daí foi a Thaís. Tá, veio Deus através da Thaís. Mas quando tu tá ali e tu já leu aquilo lá, mas tu leu de novo, sei lá, passou um tempo, tu leu. Nossa, como é que eu não tinha percebido isso? O poder da palavra Né? de Deus. E cada vez que tu vai ler, assim, parece que cada vez ele fala diferente, é a mesma coisa, mas é diferente porque tu tá vivendo uma estação diferente, né? Sim. E é interessante, né, que a gente falou muito sobre fé. E talvez a gente tenha que entrar um pouquinho nesse tema. Às vezes as pessoas acham que o tempo todo elas vão sentir Deus, elas vão, de alguma forma, entrar no secreto e as escrituras vão saltar aos olhos delas. Não é assim, né, gurias? É fé. Tem dias que nós vamos entrar para o quarto, nós não vamos sentir nada, nós não vamos ver nada. A Bíblia, tu vai te alimentar dela, mas de alguma forma tu tá lendo, no teu espírito tá te edificando, mas tu não... né, fisicamente tu não sentiu nada. É por fé. E talvez um dos motivos que nos faça esfriar na fé é que a gente quer sentir todos os dias. A gente quer sentir... O Lolo veio com uma frase esses dias que ele aprendeu na escola, né? Mãe, a vida cristã é sobre... eu preciso obedecer para sentir, né? Não é sentir para obedecer. Tu vê Deus usando até o Lolo para falar, né? E Deus usa isso. A gente precisa o tempo todo lembrar. Um dos pilares da vida cristã é a fé. Não é mesmo? No centro da vontade de Deus é quando a gente está obedecendo, né? E obedecer não significa sempre estar com fé, né? Sempre estar sentindo e emocionada.
a gente precisa obedecer. E, consequentemente, essas coisas vão nos enchendo, né? Obedecer a Deus tem as suas vantagens, os seus privilégios, que só a gente sabe. Quando a gente está no centro da vontade dele, fazendo o que ele quer, e isso é uma chave, assim, eu creio nisso. Tu estava falando, né, Thaís, que Deus tem falado muito contigo sobre obediência. Sim, eu estou na estação da obediência, né? Eu disse, Deus, o que tu quer fazer? Tá bom, eu vou te obedecer mais. De repente, eu não estava te obedecendo tanto assim, como eu estava te Mas é porque a obediência é essa fé que ela é meia cega, né? Tu não sabe o que tem na frente. Não é um caminho pronto. Olha, né? Abraão, sai da tua tenda para a terra que eu te mostrarei. Abraão, E é doloroso obedecer Isaac, também, né? Jacó. Mas a gente sabe que a gente está no centro. Exato. E assim, e o obedecer, às vezes a gente acha assim, Deus vai me pedir para me obedecer em algo muito bom, né? Tipo, você Não, às vezes, eu tô te tirando isso e tô te botando nisso e tu não precisa nem entender, só obedece. E é difícil isso para nós, a gente obedecer nesse âmbito, né? Deus, Abraão, sai da tua terra para uma terra que eu te mostrarei. Tá, mas qual é a terra? Mas qual é o lugar? E se a gente for ler o texto, Abraão era uma pessoa que ele tinha poder requisitivo alto. O lugar onde ele morava, ele era próspero no lugar onde ele morava. Ele tinha a família dele naquele lugar. Ele tinha todas as coisas que nós gostamos. E daí Deus fala, não, para aí só um pouquinho, sai da tua terra. Da tua parentela. Da tua parentela. Sai desse lugar que tu é próspero. Sai desse lugar que tu é bem-sucedido. Que tu e tem vai para um conhecidos. lugar que eu nem te que tu nem sabe qual é. Então, é desafiador, gurias, mas é obediência. E se Abraão não tivesse obedecido, ele seria o pai da fé? Então, assim, às vezes, o que Deus vai pedir de nós como obediência é algo que a gente não vê. E é por fé. Tu crê num Deus que... Deus, então me garante que tu vai me dar? Ou tu crê num Deus, não, que ele é soberano, que ele está acima de tudo, independente do que ele está me pedindo para fazer, eu vou me colocar debaixo dessa vontade dele e vou ver o que vai acontecer. Porque a Bíblia nos garante que ele não nos decepciona. Ele não nos decepciona, gurias. Eu tava além, né? É além do que nós pedimos, pensamos. Às vezes, o primeiro passo é desafiador, sim, mas quando tu entra no lugar que Deus te colocou, tu para e pensa assim, nossa, é muito melhor do que eu sonhava. É muito melhor do que eu imaginava ou planejava. A própria história ali, eu estava lendo essa semana a história de Esaú e Jacó, né? Tu começa a ler aquela história, uma história doida. O que é aquilo? Jacó é um traiçoeiro. Olha tudo que ele fez para conseguir o que ele queria. É enganador, né? O nome dele significa. E diz, pelo amor de Deus, como que Deus ainda abençoa Jacó? Mas daí tu começa a entender algumas coisas. No final de tudo isso, quando Jacó fez tudo aquilo com Esaú, Isaac chama Jacó e fala com Jacó, né? E ele fala assim, vem aqui que agora eu vou te abençoar, porque Isaac já entendeu, é Deus que está nisso. Não é coincidência tudo isso ter acontecido. Não é um plano muito bem arquitetado. Deus está nisso. Então, cai a ficha de Isaac. Isaac chama Jacó, eu vou te abençoar. Mas olha só, tu vai lá e tu não pode casar com Cané. Então, tu vai para a casa do teu avô, tem o teu tio, tu casa com uma das filhas do teu tio. E o que Jacó... E Jacó estava num momento de perseguição de Esaú, né? A própria mãe de Jacó fala, foge, porque o teu irmão vai te matar. Rebeca fala, né? Foge, Jacó, porque tu vai morrer. E aí, Isaac instrui ele, vai lá para a terra, casa com alguém, porque Deus vai te abençoar. E o que Jacó faz? Vai lá e obedece. E aí, o trecho seguinte é Esaú, diz que Esaú escuta o que o pai instruiu o irmão e faz tudo ao contrário do que o pai disse. Então, daí tu já vê o que Deus vê, o que ninguém vê. O coração de Jacó era um coração obediente, e o coração de Esaú não. Por quê? Porque por que ele ia fazer isso contra o pai dele, se o pai dele não tinha nem nada a ver e o pai dele amava ele mais do que Jacó? A Bíblia vai dizer até aquele momento que o pai dele amava mais ele, o pai dele dói o coração do pai dele quando ele vê que abençoou Jacó, né? Então, assim, tu vê que Deus olha um coração obediente, ele se agrada do coração obediente, né? É interessante, né, que nas igrejas ali de Apocalipse, todas elas acabam dizendo assim, e aqueles que perseverarem, e aqueles que conservem, aqueles que conservarem, isso me remete à obediência, aqueles que obedecerem, aqueles que permanecerem, há poder na obediência. Então, eu acho que dentro disso que a gente falou agora, né, nessa último ciclo da conversa, tudo remete à fé. Uma das formas de não esfriar na vida cristã, de não perder o primeiro amor, é aprender a viver por fé.
Fé exige obediência, fé exige cooperação e esforço. Quebra essa ideia de que não tem esforço, de que é Deus que vai fazer tudo. Não, obedeça. Quando Deus te der uma instrução, obedeça, por mais desafiadora que seja. E é interessante que o segundo passo só vem depois do primeiro passo da obediência. Você não vai, às vezes a gente quer o plano pronto, né? Deus me chamou para sair, para fazer tal coisa e eu quero todo o script pronto. Não vai ser assim, através dos primeiros passos de obediência. Ou não quer trabalhar, né? Para que isso aconteça. Porque Deus às vezes mostra lá, tu vai ser uma grande mulher, uma grande pregadora. Mas daí tu quer já o grande pregadora, tu não quer o processo do grande pregadora, né? Então a gente tem muito disso, mas Deus me prometeu tal coisa. Tá, mas caminha naquilo que Deus te prometeu. A gente não quer caminhar, a gente já quer chegar no fim, né? Até porque essa caminhada vai nos forjar, vai nos preparar para isso, né? Às vezes a gente quer o grande, mas tu não tem estrutura para o grande, tu não está preparada para receber, tu não tem a tua perna não está trabalhada para chegar lá, né? Então precisa disso, né? Não, e às vezes a gente até foge assim do que Deus tem pra gente porque a gente não quer passar pelo processo, né? Deus tem uma coisa grande para nós, só que a gente, por não passar pelo aquele processo, a gente não vai desfrutar. E atrasa, né? Não vai desfrutar do que Deus tem. E tá atrasando, e tá atrasando, e tá atrasando, porque tu não tá fazendo, não tá obedecendo, né? E eu vejo, é muito mais fácil, né, gurias, a gente ser natural. É muito mais fácil, porque naturalmente tu tá sentindo, tu tá vendo, eu quero ter vontade de ler a minha Bíblia, eu quero ter vontade de ir na igreja. Gente, às vezes é por obediência, é por fé. Se você quer se manter aquecido, constante, aprenda, vira essa chave. Não, eu lembro, né? A gente tem uma frase aqui nos jovens que o Felipe fala, né? Que a gente usava no Avalanche. Fé, expectativa e busca. Busca, expectativa. Não, busca, expectativa e agora tá. Paixão. Isso. E uma menina me perguntou um dia, me marcou isso. Ela disse assim: todos os dias é busca, paixão, expectativa. Aí eu olhei para ela e disse: não. Todos os dias é obediência. Não é todos os dias. Às vezes a gente imagina que todos os dias é milagroso, que todos os dias... Não é. Porque a gente lê a Bíblia e a gente acha que aquilo ali tudo aconteceu assim, ó. Não, foram etapas, foram anos que se passaram, né? O próprio Abraão, com 99, ele começou a ver a concretização. Então, não é assim. Não é assim. São etapas que precisam ser vividas. É um caminho, é um processo, né? A gente tem que saber que a gente precisa viver os processos e não fugir deles. Eu lembrei agora, quando a Rô falou, estava lembrando de Jonas, né? Que às vezes a gente sai... não, mas eu não quero viver tal coisa. Mas em algum momento vai só sofrer mais. Um pouquinho, para viver aquilo que Deus tem para ti. Porque tu vai ter que ir para Nínive. Tu vai ter que viver aquilo querendo que Deus tu tem pra ou não, ti. achando tu ou não. Porque Jonas alegava, mas aquele povo, Senhor, tu quer salvar aquele povo. E mais uma vez a gente tem que lembrar que nós não somos os autores da nossa história. Quando nós aceitamos a Cristo, a gente deu o livro da nossa história para Ele. Então, quem escreve é Ele. Então, a partir do momento que a gente... parei, dá um pouquinho a caneta aqui, deixa eu só escrever essa parte da minha história, vai ser só a parte ali que tu vai gastar tempo, tu vai cansar, energia... Tu vai cansar, errar e tu vai fazer uma volta toda num caminho que tu podia ir reto, né? Então, acho que aqui parte muito de quem é o nosso rei, né, gurias? Quem está governando as nossas ações? Porque não adianta eu querer viver avivado, viver quente nas questões espirituais, se Cristo não for o rei do meu coração. Ele precisa ter o trono, ele precisa, né, não ser apenas o meu Salvador, mas o meu Senhor, aquele que dita os meus dias, aquele que diz, essa temporada é uma temporada de obediência, essa temporada é uma temporada que tu vai desfrutar um pouco mais, essa temporada é uma temporada que eu quero de ti, isso, aquilo. Às vezes a gente é muito independente, eu não sei se vocês percebem isso, né, mas volta e meia no meu dia a dia, às vezes eu vou decidir uma coisa, aí o Espírito Santo puxa minha orelha, mas tu me perguntou? E a gente vive aquela correria, aquela agitação. Então, como a gente precisa todos os dias nos voltarmos para o Senhor? Senhor, Espírito Santo, o que o Senhor quer de mim nesse dia? Para que o Senhor quer me usar? Que faculdade eu tenho que fazer? Né? Diante de uma decisão tão importante, com quem eu devo casar? Eu estava ouvindo um podcast, até te mandei essa semana, e daí ela falou uma coisa que eu achei muito interessante, que ela sempre, quando ela vai orar para Deus, a Ana, agora eu não vou lembrar o sobrenome dela, mas sempre quando ela vai orar para Deus, ela fala assim, Deus, a minha vontade é essa. Qual é a tua vontade? Porque eu quero viver a tua vontade. Isso mostra que ele é o Senhor dela, né?
porque eu quero viver a tua vontade. Então, assim, ó, a minha vontade é fazer pedagogia. Mas qual é a tua vontade? Me mostra a tua vontade. Por quê? Porque quando tu apresenta isso a Deus, o que tu está falando para Deus? Deus, a tua vontade está acima da minha. E se tu me dizer não, tudo bem, eu vou obedecer aquilo que tu está me pedindo, porque eu sei que é melhor do que o meu plano para mim. De novo, né, sobre o autor, tem um autor escrevendo a nossa história, né? E hoje em dia, né, gurias, tem tanta distração, tem tanta coisa que tenta o tempo todo nos tirar do foco, né? Você tem um celular na palma da mão que tem tudo ali de possibilidades. A gente tem séries, a gente tem isso. E eu não sei vocês, mas eu percebo que vai muito da criação. Tem pais que ensinam os filhos a serem disciplinados, né? Que exigem, que cobram, mas tem muitos pais que, infelizmente, por falta de sabedoria, eles não ensinam. E aí a gente cresce daquele jeito. Eu faço o que eu quero, a hora que eu quero, do jeito que eu quero. E é muito mais difícil ser disciplinada. Não sei se vocês percebem isso, sabe? Que exige, para me manter aquecida, exige essa disciplina, exige esse esforço, mas eu preciso me regrar, eu preciso eu mesma me disciplinar. Eu vejo isso agora, assim, no maternar, né? Eu tenho 2 filhos e isso me cobra muito, assim, né? Eles não podem fazer o que eles querem na hora que eles querem. Às vezes eles querem comer um doce antes do almoço. Eu não deixo eles comerem. Na realidade, né, nem eu não deixo. O Cris não deixa. Porque eu já sou mais, né? Só que daí a gente não deixa, então. Mas daí, às vezes, vai lá na avó e o Theo, ele é muito malandro. Ele vem, a minha avó me deu bala. Tá, e tu comeu, cara? Eu comi. Não, tu não Bom pode. que ele conta, né? Ele conta tudo. Tu não pode comer, tu não vai almoçar, não sei o quê. Então, tipo assim, a gente tenta, né? Mas é difícil quando tu vê, assim, que nem a minha mãe dá pra eles. E eu acho que a minha mãe dava pra mim também. Usar. Então, assim, acontece que é difícil quando tu tem uma criação do jeito tu vai ter os teus filhos, tu não quer fazer certo. Não é que foi errado, mas tu quer quer que eles sejam mais regrados, até porque eu não era crente antes, então hoje eu sou. Então, a gente quer fazer um negócio mais dar certo, vamos supor assim, né? Então, é mais difícil. É mais difícil, assim, porque confronta, né? A gente mesmo se confronta, assim, porque a obediência, tudo isso, então... Quer ver um exemplo? A leitura, né? Se você foi ensinada a ler desde pequena, a leitura não é desafiador para ti. É um hábito, é gostoso. Eu não tenho o que fazer, eu pego um livro. Eu aprendi isso com o Felipe, né? Ele é mais disciplinado do que eu nesse sentido. Foi um pouco mais ensinado. Eu não, aí para mim é mais esforço. Eu vou por esforço. Então, fica uma dica para as mães. Ensinem disciplina. Cobrem disciplina, porque o mundo diz o quê? Que os nossos filhos, eles são autores da própria história, eles têm que curtir. E não, a gente precisa dar bons hábitos, ensinar bons hábitos, cultivar bons hábitos, né? Mas sabe que isso da disciplina, eu fui uma criança criada para ler também. Ler para mim é fácil. Mas hoje em dia, essas distrações das redes sociais é tão forte que eu era onde eu ia, eu levava um livro. Porque eu pensei, se eu vou esperar para uma consulta, se eu vou esperar para ser atendida, eu vou ler. Hoje em dia, não. Eu estou ali no celular, eu estou mexendo no celular. Então, eu acho que a rede social hoje é a distração mais perigosa, assim. E eu vejo isso, que eu botei um plano de leitor da Bíblia esse ano. Eu quero ler, assim, estou seguindo. E, às vezes, tem dias que eu não vou conseguir. Eu vejo, assim, que eu não vou conseguir, mas daí eu estou ali no Instagram. Aí eu, não, peraí, como que eu não vou conseguir? Eu vou conseguir, eu só preciso largar isso aqui. Então, eu acho que a gente tem tempo, se a gente se organizar, se a gente ter disciplina, botar ali um padrão, uma hora, se a gente largar isso aqui, largar uma série, a gente consegue. Então, volta naquilo da prioridade, né? O que eu estou dando prioridade? Eu sempre penso também, se a gente fizesse tudo o que a gente quer fazer, como que seria a nossa vida? Se a gente passasse o dia só fazendo nossas vontades, comendo só o que a gente quer, fazendo só o que a gente quer, a gente ia ser muito infeliz. Parem para pensar, né? Sem saúde, sem cultura, sem nada, só fazendo coisa que enche a nossa carne. Então, a disciplina e a obediência tem a ver também na vida natural da gente, não só nas coisas espirituais. A gente se disciplinar, né? Eu não tenho vontade de ler, mas eu tenho que ler, porque se eu fizer só o que eu quero, eu vou ficar 3 horas no Instagram. Eu acho que é um pouco da gente se autoconhecer também, né? Sim. E não fazer só o que a gente quer. E a gente precisa ter consciência, né? Que às vezes são coisas que não são ilícitas. Por exemplo, eu estou assistindo uma série, eu estou fazendo tal coisa. Ok, não é ilícito. Mas isso impede o teu progresso na vida cristã. Às vezes até impede na vida natural. Exato. Porque tem uma galera que fica presa a isso, que não estuda, que não trabalha, que não se desenvolve, se acomoda no tempo. Fica morno, né? Então, a gente precisa... Eu lembro do que Jesus disse, né? Se o teu olho te faz pecar,
arranca ele fora. Se o teu braço, a tua mão, corta, olha só, isso é drástico, leva a sério. E muitas vezes a gente leva de qualquer jeito. E o indisciplinado é assim, né? Quantas vezes nós somos indisciplinados e vamos vivendo, e aí a gente apenas reage às situações, vai levando. A mornidão é o próximo passo. E depois da mornidão, eu não sei, gurias, mas eu tenho para mim que é o abandonar tudo, acabou, é o frio. Né? Então, a gente precisa estar atento àquilo que tem nos distraído. Eu acho que fora o celular tem muita coisa, né? Hoje em dia a gente tem muita opção de passeio, hoje em dia a galera tem mais condição, o Uber é baratinho, vou ali, vou aqui. Se tu não cuidar, tu tem tempo para tudo, menos para tua vida cristã. Por quê? De novo, porque não alimenta a tua carne. É algo que alimenta o teu espírito. Então, talvez não te dê aquele prazer que um passeio vai te dar. E é para tudo também, né? Eu tenho um monte de coisa para ler da faculdade. Toda aula eu tenho quase meio capítulo de um livro para ler ou mais. Só que às vezes eu não quero fazer isso e eu fico pensando, não, mas eu sou no meu jeito natural, como eu sou no espiritual também. A gente quer procrastinar em tudo que vai nos dar esforço, né? E a gente mistifica muito o secreto e o com Deus. A gente tem que fazer esforço também. A gente tem que estar disposta a estar ali. Porque no mundo natural também é assim. E uma coisa que eu ouvi um dia, eu não vou lembrar de quem, mas eu ouvi que o óleo que a gente está queimando hoje é o óleo da outra estação. Então, assim, se a gente não busca hoje, o que vai ser da próxima estação da nossa vida? Né? Então, requer esforço. Por quê? Porque requer que a gente mantenha acesa essa chama. Então, se a gente deixa para depois, se a gente põe outras prioridades, se a gente não se disciplina, se a gente não faz só o que a nossa carne gosta, se a gente não põe horário, muitas vezes pessoas vão ter que colocar horário, vão ter que ser disciplinadas nesse início. Porque eu lembro que tinha uma época da minha vida que eu li assim, li uma semana, daí 2 sem ler. Fiz tal coisa, mas daí 2 sem ler. Porque não tinha uma disciplina. Né? E todo hábito começa de uma disciplina, né? Exato. Só se torna hábito se praticado drasticamente todos os dias. Exatamente. O que eu fiz? O que eu tive que fazer? Eu tive que fazer uma tabela. Não, esse horário eu vou fazer isso, esse dia da semana eu vou jejuar, esse dia até que se torne natural. Até que não seja mais um esforço. Até que não seja culposo quando o dia que eu não consegui fazer. Porque eu vou ter esse entendimento de que, ok, hoje eu não consegui, mas não importa que eu não consegui fazer isso que eu faço sempre, todos, né, rotineiramente ali, o que eu não fiz hoje, mas Deus tem uma porção para mim hoje numa área diferente. Então, isso não se torna mais culposo para mim. Mas, muitas vezes, a gente está falando aqui de momentos que a gente já atingiu algo, mas tem muitas pessoas, talvez, que estão nos assistindo, que vai ter que ser drástico, que vai ter que ser, como a Vanessa falou, arrancar um olho, que vai ter que ser colocar horário, que vai ter que ser fazer uma tabela. Para quê? Para que tu cresça espiritualmente. Porque, às vezes, a gente fala, como não esfriar, como não... Mas a pessoa nem nunca teve quente, nem nunca... Só veio na igreja, só encontrou uma religião em Jesus. Encontrou o cristianismo mais uma religião. Conheceu um Deus de terceiros, exatamente, o Deus da Bíblia. Um Deus de domingo, um Deus que o meu pastor prega. Então, assim, o nosso convite para quem está nos assistindo é que experimente isso. Experimente essa vida disciplinada. E você vai ver que é diferente. Não é mais uma religião. Não é mais um esforço. Não é mais um... E por mais que tenha percalços, e por mais que seja difícil, tu vai ver que há prazer naquilo ali. Muito mais do que um passeio, muito mais do que... né? Tudo que bom que você possa imaginar aí na sua mente é muito melhor essa vida com Cristo. São sementes, né? São sementes que você está plantando, né? Eu gosto sempre de comparar a vida cristã. Por exemplo, ir na academia, né? Quando você vai na academia, quando você vive uma vida disciplinada, por exemplo, na tua alimentação, você não colhe o fruto daquilo, um corpo sarado, um corpo saudável, da noite para o dia. Você precisa ficar lá, às vezes, 6, 7 meses malhando para ver o resultado. E a vida cristã é a mesma coisa. Você ora, você lê, mas aquele versículo que você leu lá num dia que talvez você não sentiu nada, ele vai te alimentar daqui a um ano, daqui a um mês, daqui a 2 dias, não sei, Deus faz, mas ele está gerando músculo no teu espírito, ele está exercitando o teu espírito. Isso é muito importante. Tenha um encontro com Deus, nasça de novo, questione isso. Não viva com o Deus da igreja, o Deus dos meus amigos, o Deus de terceiros, não. Tudo parte disso, tudo começa nisso. Um outro ponto que eu queria tocar com vocês, gurias, que causa esfriamento na fé é o pecado. Quando a gente não
trata com o pecado, quando a gente não leva a sério o pecado, né? Quando eu não digo assim, eu tenho uma área de debilidade, eu tô num momento de fraqueza. Não, eu tô em pecado, isso é pecado. Quando eu não dou nome pro meu pecado, isso vai causar um esfriamento na minha fé, não é mesmo? É que nem, assim, a gente às vezes tem que falar, né, o pecado de estimação. A gente acha que aquilo ali não é o pecado. Isso é um perigo, né? Tu começar a chamar um pecado de estimação. Vamos por uma preguiça, uma coisa assim, preguiça. É só uma preguiça. Não é só uma preguiça. Se está me afastando de Deus, se está deixando de eu desfrutar do que Deus quer para mim, pecado. É um pecado. Então, é que nem, assim, tudo que me afasta de Deus, eu acredito que, querendo ou não deixa de ser um pecado, assim, porque está me afastando de Deus, está deixando de eu desfrutar do que Ele tem para mim. Então, às vezes, a gente mascara, né? Acha que não é, acha que não sei lá, bebida. Eu só tomo de vez em quando, mas eu preciso tomar de vez em quando, sempre de vez em quando. Então, eu sou um alcoólatra, eu sou viciado em bebida, eu tenho esse pecado, eu preciso vencer. Só que quando a gente mascara isso, eu acho que é mais difícil, né? Da gente lidar, da gente conseguir... A gente se conforma, né? E daí acaba que não busca por isso também, né? Porque tu te conformou com aquilo e eu sou assim, e tá tudo bem, e Deus não vai me mudar, porque eu não permiti isso também. Porque eu acredito que Deus não faz nada que a gente não permita também, né? Se eu permitir que Deus me mude e começo a buscar por isso, eu acho que Ele faz, mas se eu não permitir, se eu não... Deus, é verdade, eu tenho esse tal pecado, eu preciso de ajuda... Eu acho que Ele faz daí. Tanto que na carta ali, as igrejas de Apocalipse, ele fala, né? Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei e cearei com ele, né? Então, ele é esse cavaleiro, né? Que chega. Mas o pecado precisa ser tratado, né, gurias? A gente precisa, como a Rô falou, ser drástica. E muitas vezes tratar o pecado é decidir por ele. Né? Decidir por essa mudança. Não, eu identifiquei, por exemplo, que o celular está me levando a pecar. Hoje em dia, por exemplo, a pornografia. Né? Que a gente vê que também é problema de mulheres, é problema de gurias. Eu vi uma pesquisa há um tempo atrás que mostra que, por exemplo, mulheres lá na casa dos 40 e poucos, cresce muito essa questão da pornografia. Meninas que, às vezes, não foram ensinadas pelos pais essa questão sexual, elas entram para buscar, quando se vê enredada na pornografia. Se eu não decidir tratar isso, óbvio que isso é uma ação do Espírito Santo que já te incomoda com isso. Mas eu preciso ser essa cooperadora que a Thaís falou lá no início, de dizer, Deus, então, se o meu celular está me fazendo pecar, eu vou largar ele. Isso é fé. Isso mostra para Deus que eu estou cooperando com Ele. Essa porcaria está me fazendo pecar, Deus. Eu não quero mais. Eu vou deixar. Eu vou confessar. Uma das formas de vencer o pecado também é essa coisa da vida da igreja. Essa comunhão. Eu vou confessar, Thaís, eu estou com um problema. Meu problema é esse. Tu me ajuda? Por quê? Porque isso me dá um senso de responsabilidade. Pô, a Thaís sabe do meu pecado. Então, eu preciso prestar contas não só para Deus, mas a Thaís também. A gente tem testemunho do Lucas, né? O Lucas. Meu irmão. Teu irmão. Hello, Canadá! Mas o Lucas, ele conta esse testemunho da vida dele, por isso que eu vou expor aqui, porque ele já expõe bastante, né? Mas ele sempre fala disso, né? Que quando o menino, quando ele voltou para Cristo, ele voltou enredado em muitas coisas. E teve um menino que juntou, né? Que andou mais pertinho dele ali. E sempre quando ele ia pecar, ele pensava, mas o fulano sabe. Né? Isso nos traz uma consciência. E aí ele mandava uma mensagem para o fulano. Me ajuda em oração. Eu vou cair, hoje eu vou cair. E daí o fulano ia lá, não, tu não vai? Pega a tua Bíblia. Vamos orar junto. Eu tô indo aí. Então, olha a importância, né? Desse confessar uns aos outros, né? E daí o Lucas conta no testemunho dele, ele sempre fala isso, né? E eu consegui vencer, porque eu tinha alguém ali, né? Do meu lado, me ajudando, que orou comigo, que chorou comigo, que pagou um preço por mim. E hoje, olha o que o Lucas está vivendo hoje, né? E se não fosse ele confessar, e se não fosse esse amigo entender a responsabilidade, né? De quem confessou para ele que era agora um problema dele também, não teria vencido, né? Então, o pecado, ele nos enreda, e Satanás está aí para nos enredar no pecado, e a gente achar que tudo é muito comum, porque tudo é muito comum hoje, né, gurias? Tudo é muito comum. O mundo diz, né? Por exemplo, eu vi, ajudando uma menina, enfim, ela falou, né? Mas essa sexóloga me falou que, sim, eu deveria me tocar, me masturbar, porque isso ia me fazer conhecer o meu corpo. Aí eu falei para ela, mas quem te ensinou isso? Foi uma sexóloga, ok. O manual de vida dela é a palavra de Deus? Não, se não é, se a Bíblia diz que não, então é não. Então cuida da fonte que tu tá te alimentando também, né? Porque às vezes o mundo o tempo todo vai dizer que é normal.
É normal, faz isso, é normal, você está se conhecendo. Ah, mas que mal tem, qual é o problema? Né? Às vezes a gente, vocês são caretas, vocês não estão aproveitando a vida. Mas até a gente tava conversando num grupo de amigas essa semana, até a gente estava conversando, né? Que a gente está num ambiente, na nossa geração, que é um ambiente perigoso, né? Tudo é normal, né? Tudo, e já não nos causa mais espanto as coisas. Porque tudo é muito normal. Mas isso só mostra uma coisa que eu já esfriei. Quando o pecado se torna normal, eu preciso de colírio para tirar a cegueira dos meus olhos e me mostrar, não, já esfriou. É perigoso. E aí a gente estava conversando sobre a moda, por exemplo, que é algo super legal. Né? Ninguém quer andar fora da moda, mas a moda está nos trazendo algo que não é um padrão de Deus. E aí a gente estava conversando sobre isso nesse grupo. A gente estava falando, gente, não é normal isso, não vou é levantar natural. uma polêmica, mas cropped não é normal. Não, e hoje em dia tu vai comprar uma blusa, só tem cropped. Tu não acha uma blusa comprida? A gente estava falando de moda e até polêmica, né? dessa inversão da moda, né? Do menino ser mais menina. Sim. E da mulher ser mais masculina. E daí a gente começou a ver algumas coisas nas redes sociais e a gente começou a se espantar. Gente, não é normal isso. Não é um padrão que eu acredito, não é algo que para mim vai ser bom. E dali a pouco, não é um pecado porque é a moda está ditando isso, então isso está entrando no nosso meio. Sutilmente, né? E aí, quem já tem um inclínio para isso, já está se sentindo confortável nesse ambiente. Então, daqui a pouco, tudo é lícito, até mesmo dentro da igreja. Tudo está bom, tudo faz bem, porque, afinal de contas, não tem mal nenhum. Então, às vezes, o pecado é esse pecadinho, que, tipo assim, que a gente põe o nome de pecadinho, mas que é pecado igual. Está aí no nosso meio e a gente não está vendo e a gente está se enredando nisso. E tu falou uma coisa interessante que eu lembrei do que a Bru falou lá no início, né? Onde estão os nossos olhos? Porque, por exemplo, nessa questão da moda, né? Se a minha referência é o que a palavra de Deus fala, é o que Cristo me ensinou, enfim, esse é o meu padrão. Ah, ok, então usar cropped, por exemplo, é sensual, enfim, tá mostrando ali uma parte do corpo que não precisa mostrar, ok. Mas agora, se os meus olhos estão fixos lá na digital influencer, na blogueira, que é crente, que isso, que aquilo, e ela usa, para mim vai ser normal usar. Referência, né? A minha referência tá contrária, né? Então eu preciso lembrar que os meus olhos precisam estar no meu manual, no que a palavra me diz, que a mulher deve ser decente, né? Que a gente precisa cuidar também nessa questão da moda. E não no que porque a fulana que se diz crente, ou que ok, é crente, mas ela usa, eu não vou usar, para mim não é adequado, não é para mim. E isso é tão sutil, porque às vezes não é nem a questão de roupas inadequadas, digamos assim, mas de tu estar tão inserido nesse mundo visualmente que tu acaba ficando insatisfeito com as roupas que tu tem. E tu acaba querendo mais, querendo mais. E tu não consegue alcançar as tendências. Se torna uma consumista. Exato, tu não consegue, porque tu vai e compra uma calça, daqui 2 meses aquela calça já não é mais. Daí tu compra outra, mas para que tu precisa de 30 calças? Isso é pecado. E a gente precisa falar sobre isso, né? Consumir em excesso é pecado. É que nem a gula, né? Às vezes a gente não leva a sério, né? Uma coisa que o Espírito Santo sempre puxa a minha orelha, né? Eu tenho uma coisa assim, eu quero me satisfazer, merecimento. Eu tô ansiosa, o que eu faço? A comida. Não, é porque ontem eu fiz 2 cabelos, daí eu pensei, hoje eu trabalhei, eu preciso comer. Mas daí, não, eu não comi. Daí eu pensei assim, não, peraí, só porque eu trabalhei, então todo mundo que trabalha todos os dias tem que comer todos os dias, lanche, né? Então eu tinha comida, eu não, vou comer minha comida que eu tenho em casa, peraí. E eu faço isso com as compras. Tipo, esse mês eu já economizei, então mês que vem eu posso comprar, porque eu economizei, eu mereço. E é tudo muito sutil, né? É tudo muito... Eu tenho que entrar nesse ponto, porque a Bru... A gente tem uma pessoa muito preciosa aqui nessa mesa, tá, gente? Que só quem nos bastidores conhece sabe. Mas eu lembro na época em que Deus estava falando sobre consumismo com a Bru. E a gente foi um dia lá na casa dela. E a Bru chorou. Eu não quero esse pecado na minha vida. Porque é algo... Gente, eu chego a... Quando eu lembro daquele dia, eu lembro assim, meu Deus, olha o quão valor ela tem, ela levou. quão ela leva a sério aquilo que Deus fala com ela. E isso é que Cristo quer para nós. Sabe? Porque o Espírito Santo nos dá o pisca-alerta.
E aquele dia era o Espírito Santo dando pisca-alerta nela. E ela falou, não quero mais pecar dessa forma. E ela fez todos, né? Todo mundo desabafou também. Exato. E fez todo o caminho para que esse pecado não ficasse mais na vida dela. O que eu preciso fazer? Eu preciso quebrar meu cartão? Eu vou quebrar meu cartão. Eu preciso dar minha fatura para o Caio? Eu vou dar minha fatura para o Caio. Eu preciso de que alguém me controle? Por quê? Porque isso é detectar o pecado e não deixar ele tomar conta de mim e acabar com ele. E tu saber que todo e qualquer pecado, independente se tu taxe ele de grande ou pequeno, ele causa ruptura, separação do nosso relacionamento com Deus. A gente precisa levar isso a sério. A gente precisa lembrar que todo e qualquer pecado, independente se tu tá numa fase ruim ou boa, porque às vezes a gente usa essa desculpa, né? Ai, mas eu não tô bem, tô passando por uma fase de bad lá, então eu tenho direito. Não! Deus é santo e nos chamou para uma vida de santidade. Ele disse, sede santos, assim como eu sou santo. Então, todo esfriamento, ele pode sim começar pelo pecado não tratado. Por quê? Porque a gente vai viver, a gente peca, o que a gente não pode viver é uma vida de pecado, entregues ao pecado. Então, se o Espírito Santo de alguma forma está te alertando lá, você precisa tratar tal área, trate. Você precisa cortar o braço, corta o braço, né? Tô sendo, né? Tô usando como exemplo, mas se é o celular que faz pecar, corta o celular. Se é o cartão que faz pecar, corta o cartão. Se é a tua boca, Senhor, todos os dias coloca 2. Às vezes eu digo para Deus, Deus não dá 2 guardas. Põe 10 guardas na minha boca. Põe 20 guardas na minha boca. Me ensina. Mas a gente precisa não perder, porque quando a gente já esfriou, a gente perde essa preocupação. Para finalizar, gurias, que o nosso tempo já passou. Eu detectei que eu esfriei na fé. O que eu preciso fazer? Eu já passei por isso. No início do casamento, eu e o Marcos, a gente se afastou bastante, assim. E eu acho que o maior perigo é tu estar dentro da igreja, mas estar frio, né? Porque tu acha que está tudo bem, tu acha que tu não precisa de ajuda. O irmão do filho pródigo, né? E nessa época, um pastor conversou com a gente, ele deu um conselho que a gente pegou e a gente nunca mais esqueceu, e a gente até fala para os outros jovens, que é o permanecer, né? Ele trouxe deixa eu até abrir aqui, ele trouxe aquele versículo de João, que é João 15:4, que é permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. E a gente entendeu aquilo de permanecer em Deus e permanecer na igreja também, né? E não se afastar, por mais difícil, por mais que tu esteja insatisfeito, tu reconhecer que tu precisa de ajuda e que tu tem que andar perto, né? A gente só vai crescer, a gente só vai amadurecer se tu está perto. Então, a gente pegou isso para nós e a gente viveu muitas coisas depois disso, assim. A gente voltou para os jovens, a gente cresceu muito mais como casal, a gente conheceu pessoas que nos aproximaram de Deus. Então, para mim, o conselho assim, de esfriar é permanece. Tá difícil, tu não quer, tu não vai querer às vezes, mas aí entra no obedecer também, né? Então, permaneça. Amém. Thaís, qual é o teu conselho? Conselho final aí. Detectei, o que eu faço? Eu acho que primeiro é tu reconhecer. Se tu detectou, tu precisa reconhecer. Sim. Né? A própria igreja de Laodiceia, né? Quando ele fala ali, vocês precisam perceber que vocês são pobres, são cegos, miseráveis, são nus. Olha para quem tu é. Te coloca na frente de um espelho. Só um parênteses. Não foi o pastor, não foi a igreja, porque às vezes a gente tem essa mania de culpar terceiros. A Bíblia fala, reconhece. Lembra-te de onde caíste. Então, reconhecer que sim, minha culpa. Senhor, eu pequei, me perdoa, eu reconheço. Exatamente. Se olhar na frente do espelho, eu acho que é o primeiro passo. Se eu estou percebendo que eu estou me esfriando, para aí, qual é a minha culpa nisso? Onde eu estou errando? Porque o caminho de volta, para te trocar uma rota, tu precisa entender que tu está na rota errada. Uhum. Tu precisa ter esse parei, vamos recalcular a rota? Vou voltar. Se tu não tem esse momento de parar e ver o que está errado em mim para voltar para o lugar onde eu deveria estar, provavelmente tu não vai conseguir entender que tu está esfriando. E o caminho do esfriamento é o afastamento. E o caminho do afastamento é tu estar longe de Deus. Aí é frio, então, né? E aí acabou. E aí a gente lembra lá, né, de Adão lá no jardim, né? Quando Deus vem, quando eles pecam, quando Deus vem, o que Deus fala? Onde é que tu tá? Tá te escondendo de mim? Onde é que tu tá? Tu não tá no lugar que tu sempre estava. Uhum. Por que tu não tá no lugar que tu sempre estava? O que aconteceu? Então, tipo assim, é tu pensar por que eu tô me escondendo de Deus? Por que eu não tô no lugar que eu devia estar? Então, tu
perceber aonde que está o erro e ser tratado nesse erro, eu acho que é um ponto bem importante. Bru, o que tu diria? Eu acho que todas as vezes que eu me vi fria, eu tive que reconhecer para conseguir mudar, né? Conseguir sair daquele estágio. E também eu acho que a gente tem que conhecer Jesus de verdade. Acho que é uma chave isso, porque eu lembro daquela passagem que Jesus está falando para os discípulos que quem vê o Pai vê Ele também. E Filipe perguntou, então, Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. E Jesus meio que repreendeu, ele falou assim, mas tu não sabe que eu sou o Pai? Que o Pai está em mim, eu sou Ele, tu anda todo esse tempo comigo, tu não sabe que nós somos um? Então, acho que muitas vezes a gente está aqui na igreja, a gente está servindo a Deus, fazendo a obra, mas a gente não conhece Jesus. E para a gente se esfriar é muito rápido, para a gente partir desse processo, né? E eu acho que a gente tem que conhecer Jesus e reconhecer. Isso é contínuo, né, Bru? Para todos nós. A vida cristã é conhecer e permanecer em conhecer e continuar conhecendo, né? Não é algo que acontece instantaneamente. Não, é todos os dias. Jesus, eu preciso te conhecer mais. E o que me chamou a atenção é que Filipe andava com Jesus. Ele via as coisas próximo, que Jesus né, fazia. Bru? E a gente não viu Jesus e a gente, né, para eles era muito mais fácil crer que ele era o Pai. Quem dirá para nós, né? Então a gente tem que usar da nossa fé, tem que buscar e continuar buscando conhecer ele. E aí Jesus fala, né? Para onde? Filipe fala, né? Para onde iremos nós? Para onde se só tu tens as palavras? Rô, qual é o teu conselho? Eu acho, que nem a Thaís falou também, é o reconhecimento, né? Que eu tô morna, eu preciso querer também, porque às vezes a gente não quer, né? Às vezes eu sei ponto, né? Às vezes eu sei que eu tô morno e tá tudo bem. Eu espero eu tá quase frio, daí para voltar, né? E eu acho que não precisa chegar nesse ponto, porque a gente acaba sofrendo, né? Eu também já tive momentos assim que achei que estava tudo bem e não estava tudo bem. E a gente precisa querer se tratar e querer buscar. E é aquilo, a gente precisa ter amigos que nos impulsionam. Precisamos ter pessoas do nosso lado que nos fazem querer mais de Deus também. Porque eu acho que hoje, né, na nossa geração, isso tem afetado muito os nossos jovens, é isso. Com quem eu tenho andado? Quem tem me influenciado? O que eu tenho visto no Instagram? Tem coisas assim, tipo, não, capaz do Instagram. Mas tem coisas assim que tu começa a desejar a vida do fulaninho ali. E quando vê, tu tá afundado num negócio que não é a tua realidade. E eu acho que tudo isso leva, a mornidão leva a te afastar de Deus, né? Então é o reconhecimento. Eu preciso reconhecer todos os dias também. Eu preciso lembrar, assim, da onde Deus me tirou e para onde eu quero ir, né? Porque às vezes a gente esquece também da onde eu vim e para onde eu quero ir. Eu quero voltar para aquela vida que eu tinha antes. Não quero. Eu quero mais de Deus. Eu sei que Ele tem mais para mim. Então, eu acho que é isso. E eu queria falar só mais uma coisa, que é importante a gente ter com quem contar, né? Quando a gente está assim, a gente precisa abrir isso para uma pessoa de confiança. Então, que a gente também seja essas pessoas de confiança, né? Que às vezes a gente cobra muito dos outros, mas nós somos essas pessoas que vamos ouvir e vamos... Esse suporte, né? Eu acho que é uma coisa para a gente se perguntar. Eu queria finalizar com o texto de Apocalipse 2, né? No versículo 5, que fala: lembre-se, pois, de onde você caiu, arrependa-te, volta à prática das primeiras obras. Lembra de onde caiu? Sempre é tempo de voltar. Sempre é tempo de você voltar para Cristo. Mas eu estou afundado no pecado. Mas eu me afastei da igreja. Não importa. Volta. Cristo te espera com uma festa, com um anel no dedo. Ele quer trocar as tuas roupas, te dar uma roupa nova, branca, limpa, porque com Ele nós podemos viver essa vida. Lembre-se que não é o teu esforço, mas é Cristo em ti, e Ele em ti vai operar esse desejo, e aí tu vai começar a te esforçar para isso, e Ele vai operar em ti esse novo fruto, né? Esse fruto da nova vida. Mas sempre é tempo de voltar. Grave isso. Gurias, foi muito bom, foi muito legal, já passou o tempo, fluiu. Vencemos, Gisela. Mas lembre-se, pegue esse episódio, se de alguma forma Deus falou contigo, se de alguma forma alguma das falas das gurias te abençoou, compartilha com outras pessoas. Ele pode ser o canal de Deus para trazer outras pessoas para mais perto do Senhor. E até uma próxima oportunidade, assim que o Senhor nos permitir. Amém.